Oi pessoal, meu nome é Lucas e hoje nós vamos resolver a questão 75 do capítulo 10.3 do livro de James Stewart, oitava edição. Partindo para a questão, a gente tem o seguinte: investigue a família de curvas dadas por r igual a 1 mais c vezes cosseno de θ, em que c é o número real. Como o formato muda conforme c varia. Então tá, nisso a gente vai usar uma ferramenta gráfica no GeoGebra, certo? E os nossos valores vão ser dados slide por slide. Então tá, nesse primeiro momento a gente vai ter o seguinte: quando a nossa constante for igual a zero, a gente tem aqui a nossa curva sendo igual a 1 mais c vezes cosseno de θ. Como c é igual a zero, a gente vai ter que r é igual a 1. Sendo r igual a 1, vamos ter então um círculo com um raio 1, quando nosso c é igual a zero. A imagem está um pouco deformada, mas é por conta da fotografia, que acabou alterando um pouco. Tudo bem, e aí algo começa a acontecer quando a gente varia esse número aqui, começa a aumentar esse número zero. Quando a gente vai de 0 até 0,5, algo interessante acontece. A gente vai ter que esse lado aqui do nosso círculo começa a aumentar, começa a esticar, e esse daqui começa a comprimir. E isso é lógico, porque quando a gente tem aqui o nosso cosseno de θ máximo, cosseno de θ igual a 1, a gente vai pegar esse 1 aqui, multiplicar pela nossa constante, que é igual a meio, e isso vai fazer com que a gente tenha um valor aqui de 1 mais meio. Esse valor se soma, certo? Esse valor se somando, eu vou ter aqui 1,5 desse lado, e aqui, quando o cosseno de θ der um valor negativo, ou seja, menos 1, eu vou ter uma subtração, né, de 1 menos meio. Isso vai fazer com que aqui, onde a gente tem, aqui a gente vai ter, onde antes era menos 1, a gente vai ter o valor de meio. E é interessante observar que os pontos em que a gente tem aqui 0, x igual a 0, y igual a 1, e x igual a 0 e y menos 1, esses dois valores eles não se alteram, porque é nesse ponto aqui em que a nossa constante de θ é igual a zero. Então, esses dois valores eles não se alteram para qualquer mudança em C. Mas os nossos dois extremos se alteram aqui também, e o caminho de um para o outro também se altera. A gente pode ver que tem um valor máximo aqui, aí essa distância daqui para cá vai diminuindo até que seja 1, e depois ela começa a reduzir. E daí em diante, a gente vai ter o seguinte, né? Indo de 0,5 para 1, a gente começa a ter uma curva que começa a caminhar em direção a zero, até que quando o nosso C é igual a 1, a gente tem aqui um cardioide, certo? Que é basicamente a curva 1 mais cosseno de θ. Então, a curva 1 mais seno de θ vai formar aqui um cardioide, em que a gente tem aqui, como a nossa constante é igual a 1, no nosso ponto máximo aqui, né, quando o cosseno de θ for igual a 1, o valor que antes estava aqui vai vir para cá, ou seja, eu vou ter 2, e o valor que antes estava aqui em menos 1, ele vai vir para cá, ou seja, eu vou ficar com 0, certo? Já que isso daqui dá menos 1, o valor que está aqui dentro vai ser igual a 0. E isso acontece por conta de tudo aquilo que a gente já explicou, né? Daqui para cá a gente tem uma soma, aqui são valores que vêm somando e tal, aqui é 0, né? O cosseno de θ é igual a 0, e daqui para cá o 1 começa a ser subtraído por essa multiplicação aqui, né? C vezes cosseno de θ. Então, esse valor começa a reduzir. Quando esse valor aqui é igual a 1, ele zera. E aí, quando nossa constante for maior do que 1, essa ponta aqui, né, ela vai começar a ultrapassar isso aqui. O que a gente espera é que isso aqui ultrapasse. Então, vamos ver o que acontece nesse momento. A gente vai ter, então, com valores maiores do que 1, no caso aqui a gente tem C igual a 2, uma espécie de loop sendo formado.
E isso é lógico, porque antes, no nosso cardioide, o valor mínimo de R era 0. Agora, como isso daqui vai começar a... como o nosso R vai começar a assumir valores negativos, eu vou ter esse loop, né, quando o R tem esses valores negativos, e depois quando o R volta a ter valores positivos, eu passo por esse ponto de novo e venho crescendo por aqui. Tudo bem? Então, basicamente, a análise que foi feita. A gente pode ver aqui em comparação ao nosso círculo inicial, de 0 até 1, e como cada vez mais a gente vai somando desse lado e subtraindo desse. Então, aqui a gente tem de 0 até 1, aqui a gente somou meio, aqui a gente subtraiu meio, aqui a gente somou 1, aqui a gente subtraiu 1, e aqui a gente somou 2, e nesse ponto aqui a gente subtraiu 2. Então, olha só que interessante, ele vem descendo, certo? Assumindo esse c vezes cosseno de θ vem assumindo valores negativos a partir desse ponto. O que está aqui dentro, o valor de R vai ficando cada vez menor, até que c vezes cosseno de θ vai ser igual a menos 1, quando cosseno de θ aqui for igual a meio, né? Esse valor de c vezes cosseno de θ vai ser igual a 1. Então, ele toca aqui em 0. E aí, a partir desse momento, eu vou ter valores de R negativos. Então, o que antes a gente normalmente teria nesse quadrante aqui, ele vai ser espelhado para esse daqui. Isso é lógico. Aí ele vai fazer essa curva. Aqui eu ainda tenho valores negativos, só que esses valores negativos começam a aumentar. E aí, quando o meu R volta a ser positivo, ou seja, quando isso daqui passa por... quando o cosseno de θ passa por menos meio de novo, né, esses valores aqui, a gente toca em 0 outra vez, e esses valores passam a ser positivos. Com os valores voltando a ser positivos, a gente vai ter algo cada vez crescente por aqui. Passa por menos 1. Aqui o nosso cosseno de θ é igual a 0. A gente começa a crescer aqui e volta, né, para o estado inicial. Então, espero que tenha ficado claro a nossa análise do que está acontecendo nessa função. E até a próxima.